Olá, meu nome é Carolina Azevedo e estamos aqui para mais um episódio do podcast Recomeçar. Nós, mulheres, fomos ensinadas a sermos independentes, a buscarmos os nossos direitos, a lutar por aquilo que nós queremos, mas nem sempre essa luta, essa busca é o que realmente vai fazer sentido nas nossas vidas. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse podcast já passou por uma situação assim, de vivenciar algo que você tinha certeza que tinha que buscar e depois você começou a entender que os planos do Senhor eram ainda maiores do que aquilo que você imaginava. O podcast de hoje é justamente para isso, para te mostrar que os planos dele são infinitamente maiores e que às vezes os caminhos que a gente vai trilhar para chegar lá no resultado que ele quer, nem a gente mesmo imagina. Hoje a gente vai contar aqui a história, o testemunho da Fernanda Verdolim. Fernanda, seja muito bem-vinda. É uma honra, mas eu sou uma fã do seu trabalho, de tudo que você tem construído, de tudo que você já construiu, mas principalmente da mulher de Deus que você é. Seja muito bem-vinda, é uma honra contar a sua história. Obrigada, Carol, muito obrigada mesmo. Esse podcast é um marco na minha vida, né? Eu estava te falando porque eu sempre participo de podcasts, mas muito voltado à questão mais técnica do meu trabalho. E pela primeira vez estou aqui falando sobre ele na minha vida. Então é muito especial esse momento. Ah, que bom. E eu me sinto muito honrada por ser a pessoa que vai contar essa parte. Amém. Fernanda, quem era a Fernanda antes de tudo acontecer? Vamos lá, eu sou nascida e criada aqui em Sete Lagoas, né? A gente brinca, a gente é de Sete Lagoas, Sete Lagoas, né? Sim. Nascida e criada aqui nessa cidade, uma cidade que eu tenho muito orgulho de crescer, ter crescido aqui. É uma cidade que tão acolhe, né, abraça a gente, então eu tenho muito orgulho de ser sete lagoana. Minha família, tanto a minha família materna, do lado da minha mãe, é daqui, foram criados, nascidos aqui, a minha família paterna é de Viçosa. Então eu cresci nesse ambiente, um ambiente de uma família onde meu pai e minha mãe constituíram um casamento, viveram casados até meu pai falecer em 2023, mas tinha uma disfuncionalidade no meu ambiente. Então, a Fernanda cresce ali num ambiente onde toda a provisão material eu tive acesso, Carol, então isso eu não posso nem pensar em reclamar um dia. Materialmente, meus pais fizeram de tudo para dar o melhor possível, mas emocionalmente o meu lar tinha disfunções. Então eu sou filha de um pai ausente, sou uma menina rejeitada, criticada, abusada. Uau. Então eu tive muitos abusos psicológicos, né? Eu tive uma luta contra a obesidade durante um bom tempo da minha história. Então eu vivi ali numa luta muito constante, mas isso para mim não era claro até pouco tempo. Eu achava que tudo aquilo que eu tinha vivenciado eram coisas normais, que acontecia com todo mundo. Exato. Né? Então, por exemplo, quando esses dias eu estava conversando com a minha mãe me contando assim, de coisas que ela ainda não tinha aberto o coração, e hoje ela está mais tranquila para abrir. E ela me contou que quando eu nasci, o meu pai não estava ao lado dela. Então foi um momento de muita insegurança para ela. Era a primeira filha, fui extremamente desejada. Minha mãe foi emancipada para casar com meu pai. Ela casou com 17 anos, meu pai 11 anos mais velho que ela. Ele veio trabalhar de Viçosa para cá. E aí eles constituíram a família. Minha mãe, muito novinha, desejava muito ter filhos, tinha tido vários abortos antes de me ter. Aí eu venho para esse ambiente, venho 2 anos e 8 meses depois, minha mãe ganha o meu irmão, né, o Tiago, e depois de 18 anos a Duda. Então eu tenho uma irmã, que é quase que filha, a Dudinha, que depois veio de 18 anos de diferença de mim. E nesse processo, eu cresci num ambiente de muita rejeição, de muita comparação e competitividade. Na verdade, hoje, eu sou muito tranquila em relação a isso. Assim, a cura que o Senhor me trouxe foi muito profunda, porque até eu admitir que isso tudo aconteceu comigo e entender e perdoar os meus pais, entendê-lo, que eles são vítimas de outras vítimas, foi um processo transformador, Carol. Foi um processo, assim, muito profundo de Deus comigo, onde mas por que meu pai foi tão ausente? Porque eu fui filha de pai ausente, meu pai trabalhava muito, então materialmente minha casa tinha os recursos todos que precisava, porque ele buscava como provedor, minha mãe tentava de alguma forma nutrir,
Mas o que ela, a ausência né? dele, né, naquele dia a dia, então ela levava, buscava, fazia de tudo, uma mulher muito ativa em todos os processos, mas aquele ambiente meu ali não era um ambiente de amor, não era um ambiente de cuidado. Eu nunca ouvi uma palavra eu te amo. Eu falo muito com minhas filhas hoje. Aí um dia a Sarinha esses dias brincou comigo assim: mamãe, vamos fazer aquele passinho, eu te falo uma palavra e ver se você viveu aquilo ou não. Ela foi falando e ela foi vendo que eu não dava o passo. Aí ela: mas por que aconteceu isso, mamãe? Eu falei: não, filhinha, é porque a vovó não conseguiu dar para a mamãe aquilo que a vovó não recebeu. Sim. E foi por isso. E tá tudo bem, para que ela entendesse que aquilo que eu não recebi não era culpa da minha mãe. A minha mãe foi uma vítima de outra vítima, né? Então foi realmente um ambiente de muitas críticas, de muita rejeição, de muitos traumas, de muita dor que eu fui sendo criada. E por isso eu fui uma criança muito difícil, muito rebelde, uma adolescente extremamente rebelde. Tentei tirar minha vida aos 15 anos, entrei numa depressão muito forte, tentando tomar remédios de emagrecer, porque eu queria emagrecer para poder dançar, que a dança para mim era uma forma de me autoafirmar, de tentar fazer as pessoas reconhecerem o meu valor, já que eu não tinha o valor. E esse ambiente competitivo que eu fui criando entre eu e meu irmão, era uma função. Ali na minha família tem uma questão muito voltada para o masculino, para ovacionar ali o masculino e rejeitar um pouco o feminino. E como eu percebia isso, e inconscientemente, porque hoje eu tenho a consciência quando eu olho a situação, mas na época era totalmente inconsciente. Era só, amam o meu irmão e não me amam. Mas por que meu irmão é todo certinho e eu sou toda errada? Mas por que meu irmão, eles olham assim e eu sou assim? Apanhei muito, né? Era muito comum naquela época os pais baterem nos filhos, né? Então eu apanhei muito e eu botava muito sangue pelo nariz. Aí esses dias minha mãe estava falando, quanto mais ela botava sangue, meu pai mais batia em mim. Então, assim, e por quê? Porque ele tinha um trauma que ele não conseguiu tratar, e aí ele via aquilo e ele ficava muito nervoso. A reação era essa, né? E ninguém contava pra ele, olha, vamos lá, vamos tratar, isso você não pode fazer e tudo. E aí viver, né, eu cresci dentro desse ambiente, aos 15 anos eu tive essa situação, foi muito triste na minha vida. Foi difícil para mim, hoje eu conto porque eu sou totalmente curada. Mas na época, assim, falar disso era um tabu, ninguém podia saber. Só minha mãe me pegou na escola, me levou naquele hospital municipal perto da minha casa, eu moro ali na Margarida Cortona, e conseguiu de alguma forma chegar rápido, e eles fizeram uma lavagem. E aí conseguiram salvar, mas assim, por pouco eu não ia conseguir sobreviver. Então, foi muito difícil. Foi um ambiente, a gente cresceu também, aí eu cresci ali até os 17 anos. 17 anos, eu dei aquele grito de voz, agora eu quero fazer a faculdade e eu quero ir embora, morar fora. Então, foi aquela, agora eu vou tomar conta da minha vida, vou mandar no meu nariz, vou fazer o que eu quiser. E é interessante, Carol, por exemplo, meu irmão já não teve essa vontade. Meu irmão estudou aqui, teve a estabilidade dele toda aqui e tal, exatamente olha pra você ver a diferença que era dentro do mesmo lar, mas sentiam coisas completamente diferentes. Eu queria o tempo todo assim, na hora que for a minha hora, que eu puder falar, eu quero ir embora. E foi exatamente esse movimento que eu fiz. Eu lembro que meu sonho era ser atriz da Rede Globo. Então eu queria ser atriz, eu dançava, cantava, eu estudei no Regina Passos por 11 anos. Então as freiras eu falo que foram uma das fontes de amor que eu tive na minha infância. Quando eu fiz o processo de terapia, eu fui falar, de fonte de amor que eu tive, minha avó paterna, as freiras do colégio e as minhas tias, que foram as minhas madrinhas também, tinham algum tipo de fonte de amor ali, que elas conseguiriam de alguma forma conseguiram, né, transmitir de alguma forma para mim, durante a minha infância, esse amor, esse aconchego, esse carinho. Não ainda tinha palavras, eu te amo, como é comum hoje, mas me abraçavam, me confortavam, me davam colo, coisas que eu precisava. Já era diferente, então isso marcou a minha história. E ali no Regina, as freiras entenderam um pouquinho desse movimento, dessa ansiedade minha mesmo de querer me afirmar, de ser reconhecida, e elas me deram palco, né? E elas me deram todos os dias, toda segunda-feira estava a Fernanda lá, dançando e cantando no palco ali, na verdade no pátio do Regina Passes,
para que as pessoas pudessem ver. E isso para mim alimentava ali minha alma, porque era uma forma das pessoas, nossa, ela é muito boa, nossa, ela é muito boa. Porque como eu não tinha isso em casa, eu tinha que buscar de alguma forma fora. Sim. Então eram coisas muito interessantes quando a gente faz o processo terapêutico disso tudo. Quando você fala, entende, né? O que acontece, por que era assim? E eu ouvia muito, você é parecida, por que você quer toda hora aparecer mais que os outros? Você não tem mãe? O que está acontecendo na sua casa? Então, tinha muitas palavras agressivas que eu fui crescendo com isso e foram todas sendo, de alguma forma, colocadas em cima da minha perspectiva, né? E aí, o que aconteceu? Ali... Aí eu cresci naquele ambiente de dança e de tudo, e eu falei, poxa, eu quero ser atriz da Rede Globo, porque aí eu queria mais afirmação, era todo um processo que mais pessoas me vejam. Me ver e ver o meu sucesso, porque eu preciso ser um sucesso, afinal eu não fui aqui em casa, eu preciso ser sucesso lá fora. Aí assim meu pai e minha mãe vão me amar. Era inconsciente, mas eu buscava o tempo todo isso. E aí, quando foi com 17 anos, eu pedi meu pai para fazer esse processo. Meu pai falou, não vai fazer. Eu fiz vestibular de artes cênicas na UFOP, passei. E foi o meu primeiro não que meu pai me deu. E que eu vou te falar que foi um não que me salvou. Porque foi um não que eu iria para um lugar que, com certeza, diante do lar que eu tinha crescido, dos valores corrompidos, que eu não tinha, né? Na verdade, eu não tinha nenhum tipo de valor, eu não tinha o que era certo, o que era errado, se era para lá, se era para cá, eu não tinha esse tipo de orientação. Eu ia, com certeza, cair num lugar que talvez seria não sem volta. Saída. Exato. E foi aí, quando você saiu de casa, que começou a sua história com Jesus ou não? Ainda teve uma... Teve um tempinho. Aí, quando ele me falou não, para os 17 anos, eu fui tentar o vestibular. Aí ele falou, não, você vai fazer outro vestibular, vai fazer uma faculdade de verdade, um ensino superior. Porque ele era engenheiro, então ele dava muito valor para o ensino superior. E aí ele falou, não, você tem que fazer um ensino superior de verdade. Eu falei, bom, de verdade? Como é que eu vou escolher? E aí eu escolhi muito pela afinidade. Eu acho que eu comunico bem, então vou fazer comunicação. Comecei a fazer relações públicas. Aí ali eu paro no segundo ano, ali, acho que um ano e meio que eu fiz de relações públicas, eu ainda tentei, porque eu fiz uma submissão de um book meu pra Globo, e eles me chamaram para fazer uma figuração. Aí eu parei, fui lá fazer a figuração, passei no tablado e tal, quase que eu fui. Quando eu cheguei naquele lugar, eu entendi, nossa, não era isso que eu imaginava. Ali já tinha algo dentro de mim falando, opa, tem planos maiores para você. E eu não sabia, foi instintivo mesmo, foi tipo, eu não tinha nenhuma noção, nenhum relacionamento ainda com Deus para falar, opa, foi Deus que me falou aquilo, mas algo dentro de mim me falava que não era o lugar. Aí eu volto para a faculdade, termino a faculdade em Relações Públicas, entro no primeiro estágio que eu consegui, foi na RM Sistemas, hoje conhecida como Grupo TOTUS, a maior empresa de tecnologia do país. E aí, quando eu consegui, eu fui lá de estagiária gerente de marketing 3 anos. Aí começa um pouquinho da minha história. Como eu cresci muito rápido, sede, fome, eu precisava dar certo, eu tinha que ser sucesso. Eu tinha que fazer sucesso, as pessoas precisavam saber quem era a Fernanda. Eu dei tudo de mim. 20 e poucos anos, eu tinha 22, 23 anos, eu já estava liderando mais de 50 pessoas debaixo de mim. Com uma responsabilidade grande, tinha sido efetivada. Eu fui efetivada no dia da minha formatura, de estagiária para analista, de analista para gerente em 3 anos, cresci muito rápido, e aí quando eu cheguei nesse ponto, que eu tinha muita responsabilidade, eu não tinha estrutura para suportar toda aquela responsabilidade. Aí eu tive uma síndrome do pânico. Aí começa a minha história com Jesus. Uau! Uma amiga minha me chamou para uma célula lá em BH, eu já morava lá. Fomos para uma célula ali no São Bento, e eu lembro que da primeira vez, assim, quando eles fizeram um apelo, quem quer aceitar Jesus estava lá. Eu fui a primeira, assim, eu falei, não tenho dúvida, se esse Jesus é de verdade, eles estão falando que Deus é exatamente isso, que Ele é capaz de mudar a minha história, que Ele é capaz de me curar, de me restaurar, eu quero esse Jesus. E aí eu julguei todos os meus, eu fiz um compromisso com o Senhor, eu saí de lá, eu tomava 3 antidepressivos, com 20 e poucos anos de idade. Peguei e fiz uma promessa com o Senhor, um propósito. Falei, Senhor, se o Senhor existe da forma que aquele pastor estava falando, e a Bíblia é a palavra de Deus, me mostra, eu nunca mais vou precisar colocar um antidepressivo na boca. Aí eu julguei num lote.
subi no São Bento ali. Eu tinha um casinho, custava subir. E aí a gente subiu. Nunca mais, Carol, eu coloquei um antidepressivo na boca. Acabou. A minha cura foi imediata. E ali começa o meu processo. Foi maio de 2006. Meu marido mudou que a gente ia casar para Belo Horizonte em agosto de 2006. Foi na célula, aceitou Jesus também. A gente casou na Igreja Católica em 2006, em setembro. Ficamos ainda na Igreja Católica com a célula de setembro de 2006 a março de 2007. E aí a igreja chama para o encontro com Deus. Eu não sabia o que era. Aí eu falei, vamos. A gente achou que era um acampamento, alguma coisa assim. Chega lá, mulher de um lado, homem de outro. E aí começa o meu processo de transformação, assim, de verdade. Aí é que você não conheceu mais de ouvir falar. Aí você conheceu de ter intimidade com ele. De intimidade. Eu tive experiências maravilhosas. Eu batizei nas águas, com o Espírito Santo, falando em línguas, tudo no mesmo dia. E eu fui abraçada por Jesus à noite. Eu contei esse testemunho. Esse dia eu estava lembrando sobre isso. Meu marido, nossa, você lembra e tal, aquele testemunho que você deu? Eu falei, eu lembro o peso da pessoa que foi ter me chegado e me abraçado. Porque eu nunca tinha tido colo de pai. E aquele momento foi um momento muito especial para minha vida. Então, ele me abraçou e eu falei, meu Deus, que delícia, que lugar é esse? Eu quero isso para minha vida. Aí eu fui batizada nas águas, no Espírito, falei em línguas. E de março de 2007 até julho de 2023, quando meu pai faleceu, eu vivi um processo de transformação profundo assim com o Senhor. E foi gradativo. Foi pouquinho, passo a passo. E Fernanda, e aí você conheceu Jesus, você foi curada, estava vivendo um tempo bom com o Senhor, vivendo um processo de crescimento. Mas o que aconteceu que você precisou recomeçar? E aí foi muito interessante, Carol, porque eu vivi... Você já tinha um sucesso na carreira, né? Um sucesso profissional, uma família. Mas, então, aí a gente fica pensando, mas não tinha problema? O que pra que recomeçar? E por que março de 2023, agora é 26? O que aconteceu com você nesse processo? Então, vamos lá. Os 3 primeiros anos de conversão que a gente teve lá em BH foram muito intensos, meu e do meu marido. A gente converteu numa igreja de missão, de visão pentecostal, inclusive. A gente teve muitas experiências com o Espírito Santo. Quando a gente voltou em 2009, eu engravidei da minha primeira menina, né, da Esther, que tem 16 anos, eu tenho a Sara de 11. Quando eu engravidei, eu volto para Sete Lagoas. Quando eu voltei, eu mudei de igreja. E aí eu comecei no ministério, Igreja Batista Central aqui, e fiquei durante muito tempo nesse ministério, desse tempo, de 2010 mais ou menos ali, até 2023, a gente estava ali 2022, na Igreja Batista Central, que é uma igreja muito focada na palavra, né, muito boa, muito genuína. Sim. E tal. Foi um tempo muito bom de crescimento meu e do meu marido, mas um tempo que eu mesma estacionei naquele lugar onde, eu não bebo, não fumo, não adultero, falo algumas mentirinhas talvez. E sabe aquele lugar que você começa a se sentir muito santa? Ou muito espiritual? Sou boa demais. Ou sou boa demais, já sei a palavra de Deus, já li a Bíblia de ponta a ponta. Venho aqui, vou nos cultos, obedeço a palavra, estou obedecendo a minha liderança, sirvo na igreja, tenho vários ministérios. E aí eu começo nesse processo de talvez, engessamento espiritual. E um lugar que é um lugar de achar que está curada completamente. E aí foi onde eu estacionei. E o que aconteceu? No meio desse processo, eu tive uma mudança na minha carreira, né? Então, quando eu vim para cá, eu larguei o trabalho ali, né? Eu estava com uma carreira muito em ascensão, eu trabalhava muito, viajava muito, era uma executiva de vendas e marketing, empresa de TI. Aí eu volto para Sete Lagoas, vou ser mãe integralmente, fiquei 9 meses amamentando a Esther. E aí quando eu no meio da minha amamentação, foram as 2 amamentações, da Sara e da Esther, eu tive picos de criatividade. Ali naquele momento, eu senti que já era hora de eu voltar no mercado de trabalho. E eu tinha um plano que eu escrevi em 2005, que eu tinha 25 anos,
foi onde eu escrevi um plano de coach. Eu recebi um coach de carreira na época da TOTS, porque como eu era uma líder muito cedo, eles resolveram me dar um coaching para me ajudar a nortear os meus próximos passos e criar uma estrutura melhor para que eu pudesse crescer, ou usar melhor o meu potencial. E aí eu escrevi nesse plano de carreira que quando eu chegasse aos 30 anos, eu queria trabalhar com educação e com a implantação de um CRM. E eles me perguntaram, por que educação? As minhas duas avós, paternas e maternas, foram educadoras. Então, eu tinha no meu DNA, de alguma forma, fazia sentido para mim trabalhar com educação. E eu tinha acabado de aprender programação, né? Então, eu venho da área de humanas, tinha entrado na TOTS. Pouco tempo depois, eu fui assumir um projeto de implantação de um CRM interno, que é uma tecnologia de relacionamento com o cliente. Eu fui percussora na implantação de CRM no Brasil. E aí, essa tecnologia me fez aprender a programar. E ali eu aprendi programação, guardei aquilo para mim, vivi momentos muito difíceis, porque programação, para quem é de humanas, você imagina o que foi. É um mundo Minha novo, cabeça, né? foi assim, gente, quem sou eu? Então, ali foi muito difícil para mim no aprender a programação. Depois desse processo da programação, eu venho crescendo na minha trajetória. E ali eu descobri assim, eu falei, gente, não tem segmento de negócio como a educação, onde você tem tanto tempo de interação com o cliente, em muito tempo, assim, ele está lá todos os dias para falar com você, de segunda a sexta-feira, em 4, 5 anos, quando é uma graduação, quando é um ensino médio, 11 anos, 10 anos, e a gente não aproveita essas interações de relacionamento com o nosso aluno e com os pais do aluno, para a gente criar outras soluções, entender necessidades, ajustar processo. E eu falei, poxa, se eu coloco uma tecnologia, coleta essas interações, eu posso criar vários novos produtos. E não existe nenhum segmento como educação. Eu descobri isso quando eu tinha 25 anos. Escrevi no papel. Guardei. Fui viver outras experiências como executiva de marketing e vendas em outras empresas de TI. Quando eu cheguei para Sete Lagoas, que eu estava amamentando a Esté, eu lembrei do plano. Falei, aquele plano. Olha, tá na hora. Vou bater. Qual que é a instituição de ensino aqui da cidade que é a maior? Que poderia aproveitar essa implantação de CRM? Aí descobri que era o Unifem na época. Bati lá na porta, conheci o Antônio Bahia. Ele já conhecia meu pai, eles estudaram juntos em Viçosa, na área da engenharia. Apresentei o projeto para ele, eu não apresentei currículo. Eu virei para ele, contei essa história e falei, olha, eu quero implementar um CRM, eu tenho um sonho. Ele falou, cara, faz sentido, vem aqui. E aí eu fui e comecei a trabalhar com ele, foram 8 anos do lado dele, entendendo um pouco dos mecanismos, das dores e desafios que tem o ensino superior no Brasil, desde a captação do alunos, da dificuldade que o aluno tem de entrar no mercado de trabalho e fazer mobilidade social e tudo. E ali eu tenho uma ideia, né? Eu estava dando aula de empreendedorismo e inovação, então eu era executiva de captação de alunos, mas também dava aula no 8º período de administração de empreendedorismo e inovação. E aí eu comecei a ouvir os meus alunos, professora, eu não sei se é melhor ser aluno ou desempregado, tô na dúvida se eu quero realmente formar. Eu falei, nossa, meu aluno está com dificuldade de saber se ele queria formar, o que ele vai fazer, por que está acontecendo isso? E aí eu peguei o processo de coaching que eu tinha vivido lá com 25 anos, que tinha mudado a minha vida, e testei. Eu tive a ajuda de algumas pessoas também, o pastor Hudson foi um deles que me ajudou, e a gente viu que deu muito certo o coaching de carreira, mudanças significativas na vida do estudante. E eu comecei a testar em outros cursos. Poxa, tinha também o gap da mesmo jeito. E aí em 2017, aí eu pedi para Deus primeiro assim uma revelação, será que é isso? Será que não é? Eu já tinha vontade de empreender, mas eu não sabia em quê. Então eu sempre guardava aquela vontade de empreender, trabalhei sempre para os CNPJs do outro, eu sempre brinco assim, eu errei e gastei dinheiro com um CNPJ do outro, aí eu aprendi muito antes de abrir o meu. E porque todo mundo pensa assim, mas deu muito certo para você, por que no primeiro empreendimento? Logo de cara, como assim? Você não quebrou a empresa? Eu falei, eu quebrei várias vezes, mas em outros CNPJs. E aí, quando foi em 2017, eu recebo uma palavra do Senhor que eu seria um Josué. Nossa. Aí essa parte me emociona, cara, porque foi muito forte o que o Senhor falou, muito claramente. Eu estava numa igreja com a minha sogra, eu fui visitar a igreja da minha sogra, na verdade, e eu estava muito triste, assim, gente, o que vai ser da minha vida? Quais são os próximos passos? Eu vou continuar onde eu tô? Eu já estava me sentindo um peixe fora d'água onde eu estava, porque eu queria muito trabalhar naquele lugar ali, não podia fazer muitas mudanças. Eu estava sentindo muita angústia.
E aí vem aquela frase, né? Aquele nome, assim diz o Senhor, e aponta para mim assim, gente, foi uma experiência. Essa experiência é maravilhosa, muito bom, não é? né? E foi uma experiência muito grande, assim, muito forte, marcante na minha vida. E aí o Senhor me chama e deixa muito claro ali que Ele estaria comigo, que Ele já estava me chamando para eu sair daquele lugar e criar a minha própria história com Ele. E aí começa-se a oração, jejum, aí eu fui fazer um processo de coaching para ter certeza, e aí o pastor Hudson me ajudou muito nisso também, Hudson Salles, amo ele de paixão, gosto muito do pastor, e aí ele me ajudou muito, a gente fez todo o processo, prós, contras e tal, então o melhor caminho é empreender. Aí foi para a etapa seguinte, convencer o meu marido a fazer essa mudança radical na estrutura familiar. Né? Porque empreender, a gente sabe, não é fácil e é algo que para mulher, em tecnologia, no Brasil, é um funil muito, muito, muito assim, fino, quase que inexistente. Aqui no Brasil é menos de 0,01% das mulheres que conseguem, de alguma forma, empreender com sucesso e chegam ao exit, que é a venda da empresa, né? Então, é algo muito difícil. Mas eu nem pensava nisso. Quando eu pensava em vender a empresa, não pensava em vender a empresa. Eu pensava que eu queria fazer a empresa dar certo. Lá internamente, só eu e Deus sabíamos o que era a motivação. Aí que depois eu vou contar. E aí, nesse processo todo, o pastor me ajuda, a gente toma a decisão que realmente, para o meu perfil, para aquele momento, era o momento de empreender. Deus confia na palavra, em várias palavras. Eu fico meio sem entender assim, porque eu falei, poxa, mas eu vou sair assim tão para fora? É porque eu imaginava que assim, a mulher podia ir para fora, mas tão para fora, não tão assim, né? Muita exposição. E eu sabia as minhas fraquezas. Eu sabia de onde eu vinha, de que lar que eu vinha, de uma estrutura, de traumas que... Poxa, colocar num ambiente desse era ser exposta. Sim, você seria confrontada. Totalmente, um risco muito grande. E meu marido sabia disso. Então, foram alguns meses, 6 meses, para que, de fato, o Senhor confirmasse no coração do meu marido que era o momento, porque para ele, racionalmente... Não era para ser. E nem para mim, racionalmente, era para ser. Porque eu estava, de alguma forma, a 3 minutos da minha casa, almoçava todos os dias, levava, buscava as meninas na escola, era acompanhava. Cômodo, muito né? cômodo. Ganhava, de alguma forma, um salário legal, que complementava ali a renda dele e tudo. Então, assim, era um conforto muito grande que a gente tinha. E para que mudar? E por que sair desse lugar? Mas aí o Senhor tinha falado comigo muito forte, a gente já tinha sistematizado isso racionalmente, assim, que dava para fazer esse movimento e precisava confirmar no coração dele. Aí 6 meses o Senhor confirmou, eu saio para empreender em 2017, começo a vender um CRM de um fornecedor que a gente tinha lá dentro do Unifem. E aí, no meio desse processo, a gente entende que o Senhor já estava movimentando para o lugar da chamava Aceleradora Digital de Carreiras para a Educação. E aí, tinha nome e sobrenome, não era Orcalove ainda, né? E aí, ele me movimenta nesse lugar, a gente vende esses CRMs, essa empresa de CRM me ajuda a montar a aceleradora cria uma vida própria, e aí a gente tem uma história muito bootstrap, a gente não pegou dinheiro de investidor, nada, a gente conseguiu vender nos próprios clientes, os próprios clientes subsidiaram o crescimento da empresa, e a empresa foi crescendo. Em 2019 a gente conquista um grande grupo educacional, que é o Grupo Ânima, e a gente passa de 30 mil estudantes para 350 mil estudantes. Uau! 2020, a gente conquista quase 1 milhão de estudantes. 2020 foi o ano assim, a gente entrou em 2020, a gente não tinha receita com despesa pagando, que a gente chama de break-even. E aí a gente pensou, nossa, vou quebrar. Eu literalmente pensei assim, não vai dar certo. Não tem jeito, porque... Pandemia, pânico total, como é que eu vou falar com as instituições e tudo? E a gente ainda tinha um modelo de presencial na cabeça, total. A gente não sabia lidar com esse novo mundo, né? Com o mundo online. E a gente foi praticamente pressionado, né? Total, a fazer essa mudança muito rápido. E foi o ano, Carol, que a gente mais cresceu. 2020 foi o sobrenatural de Deus. Foi a confirmação de Deus assim, é eu que estou nesse barco. Foi eu que te puxei, é eu que vou te sustentar. Não é sobre você, é sobre o que eu vou fazer e que você nem imagina o que era. E aí 2020 deu tudo certo, 2021 a gente break-even, 2021 a gente começa a ganhar prêmios, a gente começou a ganhar uns prêmios, 9º lugar, 4º lugar e tal. 2022 vem o 1º lugar
da EdTech de maior impacto social na América Latina. Uau. E a EdTech, em primeiro lugar, no Brasil, com maior capacidade de fazer inovação aberta com grandes corporações. Meu Deus! Aí foi um negócio assim, puf, estourou. Aí a gente já estava com caixa. Eu lembro que quando eu vendi a empresa, eu tinha 3 folhas de pagamento no caixa. É lindo de falar isso, porque... É lindo e raro. É raro e lindo. E assim, você fala que, poxa, todo mundo chega esgoelando para vender uma empresa, né? Tipo, nossa, eu quero demais vender uma startup para eu dar conta de continuar ela. Sim. No nosso caso, não. A gente vendeu porque a proposta era boa, porque de fato a gente era atrativo para o mercado. E a gente era, eles falam que a gente era o FOMO da época, que é tipo o que estava no hype, né? Que eles chamam aqui agora, que é EdTech, que é a empresa de tecnologia educacional. Educação. E aí todo mundo queria comprar. Eu tive várias propostas de grandes grupos educacionais querendo comprar. Chegou a proposta do maior grupo de investimento, Morgan Stanley. Eles chegaram a fazer uma proposta milionária para poder colocar. Uau. E eu tinha a proposta do Pra Valer, que foi onde eu vendi, na mesa também. A gente já estava bem avançado. E a proposta foi muito boa para a gente, porque eu me tornei sócia do Pra Valer, de uma empresa que é a maior empresa de financiamento estudantil privado do país, onde a gente tem 43%, né? Na verdade, o maior acionista por detrás do Pra Valer é o Banco Itaú. Então, foi um M&A maravilhoso. E foi onde a gente, cheguei no topo. Aí, ali, eu falei, poxa, cheguei. E foi exatamente no ano de 2022. Aí você vai perguntar, o que aconteceu, Fernanda? O que aconteceu, Fernanda? O que aconteceu? O ano de 2022 foi onde a gente concretizou a parceria. Vamos fechar mesmo, vamos avançar. 2023 foi quando o Bacen, que é o Banco Central, aprova a compra, onde a gente pode divulgar e falar, realmente fizemos, aconteceu. Porque em 2022 a gente fez o processo todo, mas ainda não tinha, a gente não podia de alguma forma divulgar e trabalhar em conjunto. Ainda não podia falar, celebramos. E 2023 foi onde a gente falou, celebrou. 2023 foi em outubro, exatamente essa celebração. E meu pai falece em julho de 2023. E aí foi onde eu descobri que aquele topo, na hora que eu chego, que eu vendo, eu olho para um lado, eu olho para o outro. Meu pai vai embora e eu não tenho para quem provar mais nada. E a motivação que eu tinha toda, que é esse motor de crescimento, de vontade de fazer acontecer e de chegar nesse ápice, ele estava necessariamente, tinha sim um propósito de Deus, porque foi um chamado dele, mas dentro da Fernanda, dentro de mim existia uma Fernanda ferida. Ainda existia aquela menininha que precisava mostrar para o pai dela que ela dava certo. Exato. E que eu tinha valor, e que o feminino tem valor, e que eu precisava ser reconhecida. Olha, afirmada. Eu sou mulher, mas eu consegui, eu fiz acontecer, eu cheguei no topo. Cheguei, eu fiz acontecer. Olha só, você falou que o empreendedorismo é tão legal, eu fiz o empreendedorismo acontecer. E eu fiz o que quase nenhuma mulher no Brasil conseguiu fazer. Olha só, eu não podia contar. Eu não tive essa oportunidade de contar. E aí foi onde o Senhor me chamou para o profundo e virou a chavezinha. Falou, filha, tá na hora de tratar essa Fernanda. Essa Fernanda precisa ficar. Porque o propósito que eu tenho para você é muito maior que o seu CNPJ. Meu Deus. É muito maior. E aí? E agora? E hoje? Depois desse processo. Você viveu esse processo? Você viveu esse tratamento do Senhor? E aí foi onde ele pegou na minha mão e falou, agora vem cá. Agora nós precisamos tratar essas feridas todas. A ferida precisa ficar para trás, porque o que eu tenho para que fazer através dela é muito maior. E aí começa o meu processo. Aí 2022, 2023 ali, a gente tem... E aí aconteceu também um romper, porque a gente começa a apoiar o nosso pastor Robson no Ministério Novo. E a gente está junto com eles nessa fundação desse ministério. E foi tudo junto, Carol. Foi a morte do meu pai, a venda da empresa, o processo de Deus de transformação, o ministério novo. E aí o Senhor começa a curar por completo. Primeiro, resgatando o meu feminino. Eu quase me tornei um homem nessa história toda. Ou praticamente eu me masculinizei mesmo, completamente. Voz, postura, roupa, jeito agressivo de ser, de fazer nas negociações, de acontecer. Porque normalmente nas mesas de negociações que eu entrava, eram todos homens. Eram 20 homens e eu de mulher.
E ali eu tive que criar vários mecanismos e foram mecanismos ruins, porque como existia uma Fernanda ferida, eu precisava então ser agressiva tanto quanto eles e provar para eles que eu tinha mais valor. Era sempre provar para alguém que você tinha valor, né? Exato. E eu me lembro que esse processo aconteceu no meio, assim. Eu já tinha tido alguns indícios. Eu fui fazer um pitch para um investidor grande, até pouco tempo antes de eu vender. E assim que eu acabei o pitch, assim, tinha uns 30 investidores, assim. Eu lembro que no final o pessoal fez assim, uau! E aí um deles me chamou assim no final, aí todo mundo saindo e tal, vamos tomar um café. E no final ali, ele me chamou e falou assim, Fernanda, vem cá. Ele falou assim, você precisa perdoar seu pai. Ele nunca tinha me visto na vida. Ali começou o gatilho. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Por que ele está falando? Ele me chamou para um café e me explicou que a postura que eu tive diante de todos os homens e o que eu fiz não era normal de uma mulher fazer. E o que eu estava fazendo ali mostrava para eles que existia uma mulher ferida, assim, uma mulher muito boa profissionalmente, totalmente fora da curva, mas que para ele, como ele era psicanalista, eu não sabia que era, ele sabia que existia uma mulher ferida. E que se essa ferida fosse, de fato, cicatrizada, ia florescer algo muito poderoso. E muito maior do que o que você conseguia ver, né? Exatamente, olha só. E aí ali, olha pra você ver, isso aconteceu, tipo, foi 2021, eu vim em 2022. Final de 2021, quase no início de 2022, aconteceu esse fato. Eu, olha, será? Ué, não é que esse cara tem alguma coisa que ele tá me falando que tá certo? E aí continuou a minha jornada. E aí quando aconteceu isso, que eu cheguei no topo, eu lembrei daquele processo, e aí Deus começa a transformar totalmente, Carol. E aí hoje eu tenho trabalhado muito, né, assim, o meu processo está sendo muito intenso, urgente. Então, fui para Moriá, estou fazendo terapia direto, assim, foi um processo terapêutico muito intenso com a Sara. O Moriá também foi muito, muito forte. O CIS também foi muito importante no meu processo. Foi tudo assim, seguido. Sim. CIS, Moriá, terapia. E aí eu, nossa, comecei a entender. E aí, depois que Deus começou a fazer todo esse processo, começou a me mostrar, primeiro, eu entendi a minha condição de pecadora, eu entendi a minha condição de impurezas que eu estava levando, o meu engessamento espiritual. Eu consigo entender que, opa, peraí, eu não preciso ser um homem, eu não preciso me masculinizar, eu posso ser mulher e eu posso governar com graça. E aí foi onde eu comecei a me transformar. E isso, assim, foi um processo muito rápido. Tem 3 anos que eu tô vivendo isso. E eu acho que a gente vai viver até o último fôlego da vida da gente. Voltar. O processo de cura é isso. Só que, no meu caso, foi um processo muito urgente para que eu vivesse a plenitude, o propósito que ele tem através de mim. E hoje eu entendo que o CNPJ, ele foi um meio para que eu pudesse hoje voltar e entender que não é nada sobre a Fernanda, é tudo sobre ele. E o que ele tem me chamado é para ajudar hoje outras mulheres a continuar gerindo os seus negócios, a crescer os seus negócios, porém, sem perder sua alma, sem perder sua família. Com a graça e com a doçura mesmo que o Senhor tem tratado o meu coração. Amém. Então foi um trabalho assim de moer meu orgulho. Praticamente Deus assim me levou pro pó, me desconstruiu por completo para reconstruir. Fernanda, infelizmente o nosso tempo é pequeno, mas você falou que agora então, você foi reconstruída, você ainda está no processo, todas nós estamos. Sim. Mas hoje você já tem a clareza de que o que o Senhor te chamou é para ajudar outras mulheres, né? Isso. Então, para a gente fechar, o que é o objetivo hoje? O seu recomeço agora, o que você vai fazer de agora em diante com relação a essas mulheres? Excelente. Então, eu estou gestando isso ainda, né? Então, está num processo de gestação. O Senhor tem me chamado muito sobre isso, sabe? Eu não tinha... Na verdade, eu tinha uma rejeição muito grande de querer... relacionar muito com mulheres. Porque eu chegava e falava, não, vai ser muito mimimi, não, vai ser muito pouco prático e tal.
E aí o Senhor me restaurou por completo. E nessa restauração, aí Ele me mostra, falando, peraí, vou te mostrar que nessa reconstrução que eu estou fazendo, há algo muito poderoso e maravilhoso em todas nós mulheres. Né? O nosso papel de cuidar, de edificar o nosso lar, de ser coluna, é muito maravilhoso. E a gente pode sim estar lá fora, desde que o nosso coração não esteja nesse lugar. Então Ele tem me chamado para entrar nesse movimento de uma mentoria para as mulheres poderem crescer os seus negócios, mas sem perder a alma e sem perder a família. E Ele já tem julgado outros projetos também em relação a jovens em empreendedorismo. Olha. Que eu acho que é algo que vem lá da época da Orca Love, é algo muito forte. Ele já tem começado a mostrar que ele vai fazer um pool de coisas ali acontecer em tudo que ele foi me construindo, né? Uma pessoa curada é o lugar que ele quer para florescer. Exatamente. Fernanda, eu te agradeço muito. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que vivem todo esse ativismo e que às vezes não sabem como sair disso, que perdem a feminilidade delas por isso. E para aquelas também que estão esperando por algo mais do Senhor, que não sabem como dar o próximo passo, mas que agora vão ter uma mão através da sua vida. Queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres. Ai, tanta coisa para falar, né? Mas se a gente tiver que falar assim, Carol, se submeter. Jesus é suficiente. Eu ouvia isso me incomodava. Eu falava, não, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Não, Jesus é suficiente. E o Espírito Santo, Ele é muito educado. Para Ele entrar nas nossas vidas, a gente precisa reconhecer a nossa condição. A gente precisa reconhecer que a gente precisa dele, que a gente precisa de cura, né? Eu não sabia o que era, eu falava de orgulho, né? E as pessoas falavam, eu não sou orgulhosa. Eu falava, eu não sou orgulhosa. Meu Deus! A minha soberba, a minha arrogância, a minha ingenuidade, a minha hipocrisia, tudo isso o Senhor foi trabalhando e está trabalhando continuamente. E a gente precisa primeiro, mulheres, reconhecer, nós precisamos de Cristo. Ele é suficiente. Nós precisamos reconhecer esse lugar de necessidade de cura, a nossa condição de impureza que existe dentro da gente. E pedir para que todos os dias o Espírito Santo sonde os nossos corações, para que Ele possa fazer essa cura acontecer. E a gente encontrar o nosso lugar nele. Então, o que eu faço um convite para todas nós mulheres, nós podemos sim, nós temos sim toda garra, toda força para poder estar no lugar que a gente quiser, entre aspas, né? Eu até brinquei que esse lugar de onde quiser é muito cuidadoso. Uma vez eu falei, lugar de mulher é onde quiser. Não é essa a frase. Não, nós não nascemos para qualquer lugar. Nós temos um lugar especial no Senhor. Nós nascemos com um desenho, com um design especial. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de frase, que eu já falei, meninas, eu já falei isso aí. E hoje eu volto atrás e falo, agora não é todo lugar que me cabe, não. Eu preciso que os lugares que eu esteja, eles possam caber a Fernanda. Eles possam respeitar aquilo que eu carrego. Porque se eu estiver num lugar e aquilo que eu carrego não couber naquele lugar, está na hora de sair, está na hora de mudar. Então, esse é um convite para que você possa analisar onde você está e aquilo que você carrega tem se encontrado? Tem se ajustado? Se não, chegou a hora de repensar. E eu te convido para esse processo de transformação no Senhor. Ele é suficiente e Ele é capaz de fazer essa transformação na nossa vida. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Foi uma honra contar o que Ele fez na sua vida e o que Ele está fazendo e mais ainda o que Ele vai fazer através da sua vida. Amém. Muito amém. obrigada. E eu que agradeço, Carol. Muito obrigada bom. Mesmo. Muito bom. E muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Te agradeço porque sem a sua participação esse podcast não existiria. Ele é feito para você. E eu te agradeço por estar aqui com a gente até agora e te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.